O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava a ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava a ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava a ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome,
mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava.
Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava a ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava a ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava a ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda.
Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava a ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava a ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal
mensal de 500 mil que ele estava quando quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava quando quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava quando quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho.
O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, e o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava a ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou, meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava a ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou, meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava a ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou, meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome,
mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava.
Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava pondo. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava pondo. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava pondo. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada.
Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, e o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava pondo. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, e o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava pondo. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava.
Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda.
Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava a ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou, meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava a ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou, meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava a ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina
colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava.
Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava quanto quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava quanto quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhe estava quanto quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante
Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a burrice de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a burrice de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a burrice de sua
sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho.
O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas sua madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois
depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto,
recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou, meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou, meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do Grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava ponto. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou, meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como
assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser uma herdeira incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser uma herdeira incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero e se inscreve no canal, porque eu tô de olho. O CEO, com as pernas paralisadas, encontrou uma jovem inocente na rua e a levou para ser sua esposa. Pensou que casar com alguém assim seria fácil de manipular, melhor do que aceitar uma espiã plantada por sua madrasta. Afinal, ele tem fingido ser incapaz por todos esses anos e não pode revelar sua verdadeira habilidade. No entanto, para sua surpresa, a identidade da jovem é ainda mais complexa do que ele imaginava. Na verdade, ela é a verdadeira líder do grupo Shen, mas seu pai, por acreditar que uma filha não pode dar continuidade à linhagem, forçou-a a ceder o cargo de presidente ao irmão. Ela, no entanto, recusou-se firmemente a passar a posição, pois não deixaria que a empresa que construiu com tanto esforço fosse entregue ao irmão inútil. O pai, sem qualquer pudor, declarou que a fortuna da família não podia cair nas mãos de estranhos. A madrasta, de forma sarcástica, afirmou que tudo era para o bem dela, que o irmão prometeu que cuidaria muito bem da empresa. Contudo, nenhum deles parecia perceber que estavam todos vivendo às custas dela. Furiosa com a cobiça de sua família, a mulher os expulsou, avisando que, se não saíssem hoje mesmo, furtaria a pensão mensal de 500 mil que lhes dava conta. Quem diria que o irmão inútil chegaria ao ponto de, em desespero, pegar o cinzeiro da mesa e desferir golpes violentos na cabeça dela. Depois, ele arrastou-a até uma colina
piscina afastada, onde cavou um buraco para enterrá-la. Porém, incompetente como sempre, o irmão desistiu quando ainda estava na metade do trabalho, reclamando que, naquela área deserta, ninguém apareceria de qualquer forma e que era melhor voltar para casa e comer algo. O pai, ao ouvir isso, olhou para o céu, notando que a chuva estava prestes a cair, e juntos decidiram encerrar rapidamente o trabalho e voltaram para casa. No entanto, pouco depois de partirem, a mulher despertou. Meio desnorteada, correu para a cidade e começou a pegar comida dos outros para matar a fome, mas acabou sendo espancada. Felizmente, o CEO estava passando e a encontrou. Naquele momento, ele estava justamente pensando em como recusar o casamento forçado imposto por sua madrasta. Durante anos, ele suportou as humilhações e fingiu ser um herdeiro incapaz para investigar a verdadeira causa da morte de sua mãe, mas sua madrasta continuava a desconfiar dele. Casar-se com essa jovem poderia, enfim, fazê-la baixar a guarda. Então, o CEO perguntou à jovem se ela aceitaria casar-se com ele. Ansiosa para garantir comida, ela aceitou alegremente, sem saber que esse CEO é justamente o homem que planejava adquirir o Grupo Shen, do qual ela é a presidente. Como assim? Quer saber como termina essa palhaçada? Comenta quero! E se inscreve no canal, porque eu tô de olho.